Pessoal, tudo bem? Então, chegamos à nossa 10ª aula. Eu sou a professora Gissiane, e ministrei aqui com vocês o curso Comunidade, Território, Políticas Sociais. Então, vamos ao encerramento do nosso curso. E a proposta da nossa última aula é uma proposta, assim, de reflexão com compromisso de colocar em prática. E assim, não diferente das demais, a gente começa retomando um pouco o último trabalho proposto, que é pensar um pouco sobre o CRAS, é pensar um pouco sobre essa porta de entrada, da proteção social básica. E de que forma que a gente pensa esse CRAS? Como que a gente compreende que esse CRAS deve ser constituído no nosso território? Para buscar um pouco da resolução inerente à definição dessa proteção social básica, eu trouxe aqui uma definição através do Capacita SUAS, Então, assim, a proteção social básica, ela vai englobar ações preventivas de convivência, socialização, inserção e acolhida voltadas prioritariamente para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, visando desenvolver potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nessa modalidade, então, estão incluídos os serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização e os benefícios de prestação continuada, eventuais e outras formas de transferência de renda, como, por exemplo, os benefícios pagos pelo programa Bolsa Família. A realização dessas atenções se concretiza nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Então, vejamos, a porta de entrada da proteção social básica é o CRAS. O foco é a família, a proteção integral a essa família. E aí temos a discutida matricialidade sociofamiliar. Nessa atuação existe o caráter preventivo, protetivo e proativo. E temos como proposta o protagonismo social. E para isso nós vamos destacar duas funções do CRAS. A gestão da rede de proteção básica do território e a oferta do PAIF. Diante disso, fica a pergunta: qual CRAS que você tem no seu território? Então, vamos à nossa construção. A política de assistência social, ela, sem dúvida nenhuma, conquistou muitos avanços. É fato, não podemos negar isso. Isso é primordial. A universalização da proteção social básica, com a implementação dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, em quase todos os municípios brasileiros, e de equipe volante, que são aquelas equipes que se deslocam até determinados territórios para estar efetivando as ações. A intenção é ter a presença do Estado em territórios historicamente marcados por desproteções e ausências de serviços públicos, e dar visibilidade dos povos e comunidades tradicionais. Pensar que essas políticas sociais no território, elas ocorrem por meio de seus serviços e a forma como eles são distribuídos. A partir disso, é muito importante que a gente possa destacar as funções principais do CRAS. A gestão da rede de proteção básica do território, e aí a gente vai pontuar a articulação da rede socioassistencial. O que seria isso? Essa rede socioassistencial, vale ressaltar
que antes da implementação da Política Nacional de Assistência, do SUS, com os seus serviços, a tipificação, enfim, essa articulação da rede socioassistencial é justamente com essas organizações da sociedade civil que já prestavam serviços anteriormente à implementação da política ou posterior, mas que haja, na verdade, essa articulação para que o CRAS possa dizer, olha, vocês existem, nós estamos nos articulando, mas o tom da política e das ações que vocês vão realizar, quem vai estar conduzindo é o CRAS. Então, veja bem, um exemplo de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Pode ser prestado, por exemplo, por uma OSC, uma organização da sociedade civil, né, sem fins lucrativos. E essa OSC, ela, na verdade, vai estar referenciando os seus serviços de acordo com aquele ordenamento que o CRAS vai estar estabelecendo ali naquele território. Então, veja bem, o CRAS vai fazer esse mapeamento e, fazendo esse mapeamento, ele vai estar articulando com esses diversos serviços e vai estar dando esse direcionamento de condução. É ele que vai estar ali à frente dessa proposta dos serviços que vão estar sendo implementados. Um outro aspecto importante é a articulação da rede intersetorial. Nós já falamos também nas nossas aulas, né, que a política de assistência social, ela dialoga com as outras políticas, né? E nessa articulação, nesse diálogo com as outras políticas, ela, na verdade, constrói redes de referência e contra-referência das ações que se fazem necessárias para que as condições de vida, né, condições dignas de vida, né, das famílias e dos indivíduos, elas sejam efetivadas. Então, é preciso, né, que essa rede seja estabelecida, seja linkada uma com a outra e, na verdade, que se percebam um compromisso dessa troca de referência e contra-referência para que os serviços sejam, de fato, efetivados, acompanhados, né, se o usuário foi realmente incluído ou não, atendido ou não. E outra questão muito importante, né, quando a gente fala dessa gestão da rede de proteção, é pensar na busca ativa. Como que essa busca ativa acontece? A busca ativa é um ponto fundamental, né, dessas ações principais do CRAS, porque é ela que vai estar lá pensando naquelas famílias que foram identificadas como vulneráveis e de que forma que essa capilaridade de chegar até as famílias ela vai acontecer. Então, essa busca ativa ela tem que ser planejada, elaborada, ela tem que estar no cronograma, ela não pode ser colocada de forma secundária. Ela tem que ter um tempo para acontecer que não é o tempo daquilo que sobra, né? Ah, sobrou um tempo, a gente vai proceder. Não, isso aí é inconcebível. Dito isto, a gente vai para uma outra função principal do CRAS, né? Que é o carro-chefe, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. E esse serviço ele é feito especificamente no CRAS, pelo CRAS. E aí envolve procedimentos qualificados, edificados a partir de saberes profissionais, embasados em princípios éticos e com finalidades a serem alcançadas. Não se constitui, portanto, de procedimentos instintivos, personalistas e inspirados no senso comum. De forma alguma. Existe todo aquele compromisso do engajamento do profissional para com a família e que esse técnico, né, esteja ali com aquele compromisso de trabalhar, né, as diferentes expressões que chegam de demanda
numa perspectiva, na verdade, interdisciplinar, onde vários profissionais vão estar ali naquele espaço, dialogando sobre aquela demanda, dialogando sobre aquela realidade apresentada pelas famílias e indivíduos, para que se possa construir objetivamente propostas e ações que venham a dar soluções àquilo que é apresentado pelas famílias e pelos indivíduos. Então, assim, o trabalho social com famílias, nos contornos do PAIF, ele adquire, a partir dessa conceituação, um patamar científico, compreendido como ato sistemático, metódico e reflexivo, realizado por meio da construção de conhecimento e da compreensão da realidade e das relações sociais. Eu penso que, diante de tudo que nós dialogamos e com uma proposta muito de não dizer o que é que tem que ser feito, mas numa proposta de refletir sobre como as ações têm que ser desenvolvidas, com que compromisso profissional a gente tem que estar se aproximando, né, e dando visibilidade a essas famílias vulneráveis, em situação de vulnerabilidade ou excluídas, para que a gente possa realmente estar falando da proteção social. Nessas funções principais do CRAS, existe o atendimento e existe o acompanhamento às famílias no âmbito do PAIF. Então, o desenvolvimento do trabalho social com as famílias do PAIF, ele pode ocorrer por meio desses dois procedimentos que são distintos, mas ao mesmo tempo eles são complementares. E vai depender muito desse engajamento, desse atendimento técnico profissional, né, para com as famílias, desse diagnóstico do que foi ali apresentado enquanto demanda e as exigências, né, de procedimentos, seja de acompanhamento, seja de atendimento, por esse técnico. Ele vai estar propondo algo a partir daqueles substratos que foram trazidos e que ele possa se debruçar realmente numa análise ali de estudo, de conhecimento, pensando tudo aquilo que nós dialogamos, né, o que é o território, que território é esse, quais são as particularidades, quem é o recorte populacional que vive ali, de que forma que eu realmente estou conseguindo vislumbrar quem são os vulneráveis desse território, de que forma que eu me aproximo dessas pessoas que estão, né, em vulnerabilidade, e de que forma que eu tenho uma sensibilidade de escuta para estar realmente registrando, né, analisando e refletindo sobre quais são as melhores respostas e soluções a serem construídas diante dessa problemática, né? Então, as famílias, elas podem ser, as famílias ou um ou mais de seus membros, eles podem ser atendidos no PAIF ou eles podem ser acompanhados pelo PAIF. E aí, assim, esse serviço de proteção e atendimento integral à família, né, o PAIF, ele tem no atendimento resposta qualificada a uma demanda apresentada pela família ou pelo território e que deve ter um planejamento e uma finalidade. Ele consiste na inserção da família ou de um dos membros ou mais de um, né, de seus membros em ações do serviço socioassistencial, tais como acolhida, ações particularizadas, ações comunitárias, oficinas, encaminhamentos, né? Já o acompanhamento são ações continuadas, planejadas e pactuadas com a família
mas há a exigência da construção de um plano de acompanhamento familiar. Então, construído exatamente com a participação e pactuação da família. Então, se deve conter objetivos a serem alcançados, deve apresentar uma periodicidade dos encontros e deve contemplar a inserção da família nas ações dos serviços socioassistenciais com foco para a superação das vulnerabilidades que foram identificadas. Veja bem, mesmo sendo de forma diferenciada, né, a definição desse serviço, a gente tem que pensar que eles estão dialogando. E quando eu digo que eles estão dialogando, é pensar, né, que os profissionais que estão ali naquele equipamento, eles dialogam realmente entre si, eles estão dialogando com uma escuta qualificada para com a família e eles estão atentos às demandas que são apresentadas para que aquelas ações se efetivem. Veja, longe da minha pretensão aqui no curso de definir, de dizer o que deve ser feito ou não. Eu como funcionária da política, né, de assistência, inserida na política de assistência do município do Rio, eu afirmo com muita certeza do privilégio que eu tenho de conviver com muitos profissionais que estão aí na gestão do CRAS e de que forma tão brilhante, né, esses profissionais dominam toda essa engrenagem que esse serviço exige. Então, veja bem, quando a gente dialoga sobre isso aqui, considerando inclusive, de repente, a presença de gestores que estão aqui nesse curso de educação permanente, não é na perspectiva do ensinamento do que está escrito na política, mas é num sentido de provocação de uma reflexão necessária do nosso processo de trabalho dentro de um serviço, dentro de um equipamento que está se propondo a garantir direitos humanos e sociais, que está se propondo a identificar quem são os vulneráveis e, a partir disso, se aproximar, ter a capilaridade dessa busca, né? E, a partir disso, realmente trazer ali respostas que venham a dar melhorias nas condições de vida dessas pessoas. Então, a gente não consegue fazer isso se a gente se engessa dentro dos nossos espaços socioocupacionais e não constrói brechas de reflexão da nossa vivência enquanto trabalhador do SUS. O que eu quero sinalizar com isso? Que é muito importante que a gente tenha no nosso espaço momentos de troca coletivas, né? Essas trocas coletivas seja de estudos de casos, seja de propostas de construção de ações, elaboração de oficinas, né? Efetivação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, enfim, seja como for, né, a forma como os gestores dos CRAs, né, e seus respectivos profissionais atuantes ali, é muito importante esse diálogo, que é a partir desse diálogo, desse fortalecimento da equipe SUAS ali presente, que vai haver, na verdade, também um fortalecimento da aproximação desses serviços para com as famílias. Tá? Dito isto, é bastante enganoso nominar um equipamento como serviço ou vice-versa, sem avaliar se ele possui de fato equipes habilitadas para o seu funcionamento. Como também é enganoso, né, nomear serviços como equipamentos, pois esses são edificados ocos de presenças.
Então, de fato, há muitas ocorrências de desertificação de profissionais em muitos serviços. Por sua vez, pode-se verificar facilmente que há inúmeros equipamentos que dificilmente se tornam serviços, uma vez que foram somente edificados, mas nunca entraram em funcionamento. Eu acho essa citação da Esposati assim, fenomenal. É isso, você tem o serviço no território, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, e que diz assim, nossa, mas não tem nenhuma família para ser acompanhada aqui. Olha, não teve nenhum atendimento. E tá todo mundo lá dentro assim, braços cruzados, porque está tudo bem no território. Aquele território está ótimo. Será que isso é algo que realmente é bacana? Será que isso representa a política de assistência social? Será que um CRAS com esse perfil UCO, né, tem a vida do equipamento? Quem dá a vida ao equipamento? São os usuários com as suas vivências. E quem materializa os direitos são os profissionais, a partir da sua atuação, que tem essa vinculação, esse atendimento, essa escuta qualificada junto aos usuários. Então, eu tenho esses usuários que não chegam ao equipamento e, por sua vez, os equipamentos não chegam até os usuários. Eles não conseguem ter a capilaridade, a efetivação da busca ativa dos serviços. Olha que danoso. Olha que lamentável. Pensar a política de assistência que tem lá todo aquele eixo estruturante, né? Que fala da importância do território, um território amplo, vivido, vivenciado, que tem ali no seu eixo estruturante a matricialidade sociofamiliar e que tem ali, né, na sua base a proteção social na perspectiva da garantia de direitos. Então, não é normal, isso não pode acontecer, tem alguma coisa errada, não é possível isso. Essa situação ela precisa ser revisitada, ela precisa ser revista, reavaliada. E penso que diante de tudo que nós discutimos, o primeiro passo é realmente essa aproximação com esse território, é esse diagnóstico desse território, é estudar esse território e suas vivências, essa população que está ali. Então, se você está inserido em um serviço, ou se você está aí enquanto sociedade civil e que pensa na proteção social enquanto um direito, fique atento. Liga o botãozinho de alerta. Tenta compreender aonde é que está o nó dessa situação. Então, assim, a expressão das políticas sociais nos territórios, ela se dá exatamente pela presença de serviços sociais, operados por agentes que assumem a figura de agentes públicos para o atendimento da população que ali vive. Veja bem, eu tenho uma estrutura. Eu só falo realmente que aquela política de assistência está sendo efetivada se a presença desses serviços sociais que estão ali, eles estão junto com os usuários. Se não tem essa conexão, se eles estão desconectos dessa perspectiva, a política não está sendo materializada. A existência do equipamento num território não significa a efetivação dos serviços que deveriam ser prestados pela porta de entrada da proteção social básica. É um alerta fundamental, um alerta que diz, uma vez não sendo considerada a proteção básica, como pensar nas outras proteções diante das desproteções?
Se eu não consigo perceber as vulnerabilidades do meu território, eu também não vou conseguir trabalhar as potencialidades. Então, todas as questões ali implicadas naquela vivência, conflitos, não acesso a serviços de transporte, moradia, alimentação, eles, na verdade, eles vão chegar no patamar de violação, porque não tem a base ali para proteção. Mas fica muito difícil pensar que se eu não garanto a proteção básica, como eu posso achar que a proteção especial, seja ela de média ou de alta complexidade, vai dar conta das situações desse território? Então é muito importante que a gente se sinta presente. Presente não só na presença física, mas presente na efetivação das ações, presente na inserção dos nossos usuários dentro dos serviços. E aí é preciso estar vigilante. Eu acho muito interessante, né? Pensar, se enganar, né? Não é nem pensar, é se enganar numa tranquilidade de equipamentos. Nossa, eu tenho pouquíssima demanda aqui. Aqui a gente não tem praticamente quase nada para fazer. Não chegam. As oficinas são ofertadas e estão esvaziadas. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos não tem o público ali, o recorte do público pensado. Está tudo bem. Não está tudo bem, não. Tem lá a Nove Suas, que fala das responsabilidades dos profissionais inseridos no serviço, que fala das responsabilidades da gestão. É uma responsabilidade, sim, da gestão pensar sobre isso. Essa gestão tem que se aproximar do território. Esse equipamento tem que envolver esse território. E o primeiro passo que eu penso para isso é a valorização da população com a sua identidade, a identidade que está sendo construída culturalmente, né, com a questão da religião, com a questão da cultura, do lazer, enfim. É preciso essa mobilização, para esse chamamento, esse ir ao encontro dessa população, se mobilizar, ir ao encontro realmente dessa população que está ali. E, sobretudo, reconhecer no território quem são, né, as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que estão na iminência de um risco, de uma violação de direitos. Então, se a gente não tem garantido a proteção básica, a gente, na verdade, está vivenciando mais uma desproteção. Então, assim, a presença de serviços, mas a não efetivação desses serviços no território é uma forma de desproteção. E é muito importante que os profissionais previstos para atuarem nesses serviços se sintam comprometidos para com isso. Se sintam comprometidos com essa proposta realmente desse engajamento, né, dessa busca ativa, dessa inserção dessa população nos serviços. Então, pensem sobre isso. Pensem sobre qual é o CRAS que vocês têm, qual é o CRAS que realmente vocês têm e que poderia ser diferente ou não, no que poderia melhorar ou não, ou naquilo que já é muito top, mas que pode ficar melhor. E pensem, sobretudo, naquilo que chega, né, até o serviço enquanto demanda. Se elas estão sendo problematizadas ali, na perspectiva de construção de soluções, do empoderamento, né, dessas famílias, para que haja de fato uma mudança na condição de vida dessas pessoas.
Dito isto, fica aqui uma reflexão para a gente pensar em propostas realmente no que se refere a um trabalho com famílias, o que ele deve estar pautado, né? Então eu destaco primeiro a importância do olhar sobre a família. Nessa família que se apresenta aí, né, nos diferentes arranjos, e com todo respeito e ética, e sem discriminar. Esse é um ponto principal para você pensar nesse trabalho social com famílias. Um outro aspecto que a gente precisa considerar é o reconhecimento do potencial que realmente essas famílias têm. No processo de escolha e de autonomia que deve ser deixado bem assim livre para que eles possam se expressar, para que eles possam ter protagonismo, para que eles possam se inserir em espaços de fala, para que eles se reconheçam como esses sujeitos de direito. Para isso, essa relação ela tem que ser horizontal, essa relação que permeia o espaço de serviço, valorizando esse saber popular, sempre na perspectiva, né, da equidade da oferta do serviço, considerando o que realmente ele precisa, ofertando para aquele que precisa mais serviço. Na intersetorialidade das políticas e na interdisciplinaridade da equipe, a política de assistência sozinha não resolve nada. Pensar nessa perspectiva é um messianismo, e nós não somos messiânicos, né? E a interdisciplinaridade da equipe é pensar nos diferentes saberes profissionais que são fundamentais, né, para construir aí o diagnóstico dos territórios, para se debruçar sobre as demandas que são apresentadas, para criar essas vinculações, o planejamento, né, de atendimento a essas famílias, pensar na negação de práticas conservadoras e funcionalistas, de caráter assistencialistas, de culpabilização da família. É pensar na construção de metodologias orientadas para a elaboração de diagnósticos verídicos, né, que realmente tragam identificação de problemas, mas, sobretudo, construção de soluções. A pesquisa da ação. Você vai pesquisar, mas você tem o agir ali porque você vai ser realmente propositivo naquilo. Você vai trazer a problemática e vai pensar sobre ela, né? Essa metodologia problematizadora, que se pauta na realidade social realmente e na crítica do senso comum, reconhecendo as potencialidades, né, e desenvolvendo realmente ações. E, sobretudo, na criação de mecanismos que venham a garantir a participação nos conselhos e fóruns. Então, fica aqui, deixa eu voltar aqui só para finalizar essa ideia. Então, assim, fica aqui, sobretudo, o meu agradecimento e a oportunidade de eu poder ter construído esse conteúdo teórico para apresentar para vocês, e que, acima de tudo, esse conteúdo teórico ele possa ser um conteúdo provocativo de inquietações, e, sobretudo, que vocês construam outros olhares, né, a partir disso tudo aqui que eu tive a oportunidade de estar apresentando para vocês, apresentando de uma forma que eu quero dizer assim, com muito respeito, né, apresentando com muito respeito, sabendo, né, dos profissionais comprometidos que existem aí nos diferentes espaços, né, da política de assistência, engajados nesses desafios de estar fazendo jus a uma política de direitos numa sociedade que propaga aí um sistema que é perverso, individualista e excludente, provocador, né, gerador de tantas desigualdades sociais. Respeitosamente, né, eu venho aqui realmente nessa proposta de dialogar, de falar de vivências, e que esse trabalho social aí venha somente fortalecer a nossa política de assistência social. Viva o SUAS, porque ele é fundamental.
Ainda temos muito que avançar, com certeza, porque é isso, né? Nós vivenciamos o cotidiano nesse território dinâmico com as nossas famílias, né? E essa troca, e por isso a política também tem que ser dinâmica, ela tem que estar sendo assim realimentada o tempo todo. E ela só pode ser realimentada quando ela tem aí o engajamento dos profissionais de diversas categorias, da sociedade civil, dando protagonismo realmente a essas famílias e esses sujeitos para que eles possam ter voz e realmente que eles possam estar aí participando da construção dessa política, dizendo o que eles querem, né? Com muito respeito a essas populações tradicionalmente excluídas, que vem tradicionalmente, historicamente, sendo num processo de prejuízos que vem sofrendo historicamente no nosso país por conta da formação sócio-histórica que nós vivenciamos e que tem deixado aí suas raízes com legados tão nocivos realmente para a construção de uma cidadania efetiva. Que a gente possa unir forças, dar as mãos, né, e seguir na luta com os direitos sociais, tá? Os direitos humanos, acima de tudo, que a gente possa fazer valer isso, para que as nossas famílias tenham realmente melhores condições de vida, tá? Meu agradecimento, eu espero que a gente tenha a oportunidade de estar no encontro presencial para uma troca aí realmente de olhares presenciais. Mas fica aqui, a minha proposta foi de estar passando realmente uma aula virtual, mas de uma forma bem aconchegante, eu vou dizer, acolhedora, né? É como se eu estivesse aqui realmente com vocês, e por isso eu destaco toda a minha preocupação, tá? De estar passando aí diversos exercícios teórico-práticos para que eles possam realmente fortalecer aí esse debate teórico que nós conseguimos travar até aqui. Então, muito obrigado. A luta continua, é cotidiana, e parabéns aí a todas as pessoas que estão engajadas nesse propósito, né, de implementação do Sistema Único de Assistência Social e da garantia de direitos para todos. Um forte abraço e um até breve.